Convido, então, à mesa o colega, defensor público do Estado de São Paulo, em atuação junto à Regional de São José dos Campos, na área civil e da Fazenda Pública, o Dr. Jairo Salvador de Souza. Por favor. De quem que é esse aqui? Eu? Não, não é meu, não. Alguém esqueceu um telefone aqui na mesa. Leonardo, esse telefone é seu? É. Oi? Tá joia. É porque, desculpa, Nossa, estratégia ótima. Café, delicadamente, né? Então, eu faço uma breve apresentação do currículo do colega Jairo Salvador de Souza, pós-graduado em Direito Processual Civil, mestrando em Direitos Sociais, Difusos e Coletivos na Unisal, Universidade de Lorena, atuou no Núcleo de Habitação e Urbanismo da Defensoria Pública, membro da banca examinadora do 5º concurso para ingresso na carreira de defensor público no Estado de São Paulo, vencedor dos prêmios Acesso à Justiça em 2012, promovido pela Ouvidoria da Defensoria Pública de São Paulo e a PADEP, e Justiça para Todos em 2011, promovido pela Comissão Justiça e Paz, ANADEP, com apoio da Comunidade Europeia. Obteve ainda, juntamente com o Dr. André Eugênio Marcondes, a menção honrosa na 11ª edição do Prêmio Novare, com a prática, a atuação da Defensoria Pública na promoção do acesso de populações vulneráveis aos mecanismos de prevenção e solução de conflitos das instituições financeiras internacionais. Dr. Jairo, prazer recebê-lo, e devo confessar aos colegas que, como membro da comissão julgadora do Prêmio Novare, quando recebemos as práticas, e eu li essa prática com esse nome imenso, a atuação da Defensoria Pública na promoção do acesso de populações vulneráveis aos mecanismos de prevenção e solução de conflitos das instituições financeiras internacionais. Eu fiquei muito surpresa, e mais ainda com o conteúdo da prática. Então, desde o início, fiquei encantada com essa prática. E, então, é um prazer enorme recebê-lo. Na verdade, o senhor está nos recebendo, né? Porque a casa é sua, né? Desculpa, a associação é sua, a escola é sua, né? Mas a ENADEP, assim, né? A ENADEP vai tentando se integrar nas paisagens dos estados. Por favor, a palavra é sua. A honra é nossa. A honra é toda minha. Boa tarde a todos, a todas. Queria agradecer à PADEP e à ENADEP pelo esse convite, né? Que muito me honra. E vou tentar, né, dentro dessa missão de ser o último, numa sexta-feira à tarde, bastante calor, não deixar ninguém dormir, né? Se eu conseguir esse intento, eu já fico feliz. O tema é palpitante, o título não tinha como ser... A gente pensou muito qual era o título que ia dar, não tinha como ser menos longo, né? O pessoal até brincou lá, a gente não tinha como colocar na placa o título todo... E aí tiveram que cortar, na placa está o título menor, né? Isso na placa de dimensão honrosa. E, na verdade, eu vou tentar não ser muito cansativo, porque são vários detalhes operacionais que eu me coloco desde já à disposição para passar todo o material necessário para colocar a teoria em prática, né? Quem estiver se deparando, e é muito comum nas defensorias se deparar com políticas públicas financiadas por organismos internacionais, basta ver o exemplo da Copa do Mundo, das Olimpíadas, né? Em alguns estados, no estado do Rio de Janeiro, por exemplo, onde intervenções urbanísticas atingiram milhares, dezenas de milhares de pessoas, né? Então, o nosso trabalho ele começa com uma constatação de que a luta atomizada das populações vulneráveis em face de políticas públicas que afetam essas populações é uma luta inglória, é uma luta fadada ao fracasso, porque eles tentam lutar contra uma realidade global buscando soluções locais. E, na verdade, a gente vê que existe, na implementação dessas políticas públicas, um padrão. Se a gente for estudar, a gente vê que existe um padrão, e esse padrão é justamente determinado por esses organismos financeiros internacionais. O que nós buscamos com essa prática? Tirar todos os intermediários e ir direto quem faz a política.
né, no dono da política pública. E isso basta, essa constatação, essa frase não é minha, obviamente, é do Bauman, e há quem diga que Bauman parafraseou Milton Santos, né, porque Milton Santos já falava disso há muito tempo, né, mas não vamos entrar nessa polêmica. Na verdade, a gente partiu de uma concepção teórica a partir de uma realidade prática. A realidade prática era que existia eu vou falar especificamente do caso, como exemplo, né, colocar em prática todos esses elementos a partir de um estudo de caso, obviamente. Mas a gente percebeu que existia uma política pública de segregação socioespacial. Essas políticas, quando eu falo política pública, não é só ligado ao direito urbanístico ou direito à cidade, mas em todas as áreas. Política pública para a educação, para o meio ambiente, política penitenciária, uma série de políticas públicas que contam, inclusive para o sistema de justiça, que contam com financiamentos internacionais. Então, primeiro, dentro dessa compreensão de políticas públicas que vão influenciar, nós buscamos ver como essas políticas públicas interagem, né, violam ou concretizam direitos fundamentais. E quando a gente fala concretização de direitos fundamentais, a gente vê que existe a previsão normativa, direito à moradia, está lá no artigo 6º, no caput do artigo 6º. Direito à educação, direito à saúde, etc. Como isso se materializa na vida das pessoas? A gente fala, estavam comentando ainda há pouco, fala em direito à educação, mas a gente que atua na área infracional, por exemplo, na infância infracional, você vai ver lá os adolescentes, a grande maioria é semi-analfabeta, se não for analfabeta. Então passaram 16 anos sem que o Estado conseguisse alfabetizar ao mínimo, né? Que é o mínimo da cidadania, o mínimo da dignidade, alfabetizar. E aí se constrói mais presídios e políticas de escola. São políticas públicas que geram esse passivo que vai bater na porta da Defensoria. E a Defensoria passa a ser mera legitimadora de todas essas exclusões e essas injustiças. Nós passamos ali só para dar o aval nosso de que está tudo certo, de que tem que ser assim, que sempre foi assim, que sempre assim será, né? E nós não nos conformamos com isso. Nós achamos que não, que o direito não é um mero instrumento de manutenção do status quo, mas sim um instrumento de mudança da realidade, de transformação dessa realidade. Então, com base nisso, a intervenção em políticas públicas é fundamental. É fundamental porque é ali que se materializa. E a política pública, ela não é... Porque a gente sempre lidar com o caso na hora da desocupação, quando o batalhão de choque está lá, né, ou quando já está na cadeia, ou quando já não tem mais esperança. Aí não dá para fazer quase nada, né? A gente vai fazer malabarismo jurídico para ganhar um tempo, conseguir atendimento habitacional, só que isso já vem de uma política pública anterior. E a gente não interviu em nenhuma dessas etapas. E nós, com a concepção de assistência jurídica integral, nós temos esse poder e não nos empoderamos desse poder, de atuar na discussão das políticas públicas. A gente discute orçamento, enquanto defensores públicos, a gente vai discutir orçamento, mas normalmente a gente discute sem nenhuma crítica, tá? Pelo amor de Deus. Mas a gente foca muito nas questões internas da Defensoria Pública na discussão do orçamento. A gente não discute a política de educação no orçamento público, a gente não discute, não faz essa intervenção na discussão das políticas públicas. E ali é que é formado tudo, ali é que se define o destino da população hipossuficiente, né? Então, com base nisso, a gente começou a tentar intervir nessas políticas públicas. Obviamente, com a mobilização da sociedade, a gente começou a fazer um monitoramento das políticas públicas. E isso se baseia na nossa missão constitucional, que é a visão de assistência, de assistência jurídica integral prestada pelo Estado, né? Embora não tenha exclusividade, a prestação de assistência jurídica integral à população vulnerável, à população hipossuficiente, é feita pelo Estado através da instituição Defensoria Pública, né? E isso, além da questão que a gente fica pensando, nós somos instrumentos de acesso à justiça, sem nos questionarmos que justiça é essa, né? E que acesso nós estamos proporcionando. E não basta só acesso à justiça, não é acesso ao judiciário, isso é óbvio, né? É assistência jurídica integral, é assistência que envolve a assistência jurídica judicial, extrajudicial e eu diria, né, sem querer criar nenhuma polêmica, ajudicial.
tá? Judicial, extrajudicial e ajudicial. Né? Então, dentro dessa concepção, porque o direito e justiça, eles nem sempre andam de braços dados, né? Muito pelo contrário, às vezes a maior parte do direito é instrumento de injustiça, essa atuação ajudicial também é importante, né? Porque ela desfoca do eixo judiciário, né? O judiciário como o centro do universo. Né? Porque sempre a ameaça de que nós vamos entrar no judiciário caso aconteça, e a nossa ameaça, muitas vezes, ela é vã, porque a gente sabe que a gente vai quebrar a cara, entendeu? Ah, vou entrar, vai criar um problema, mas, né? Bom, então, a atuação judicial, extrajudicial, ajudicial, e dentro disso, onde, principalmente quem atua na efetivação de políticas públicas, onde se debate mais? A questão da reserva do possível, né? Da limitação material, né? da vedação à concretização do que seja impossível. Os direitos materiais, os direitos sociais, prestacionais, educação, saúde, moradia, sempre quando nós vamos para o judiciário, sempre tem essa questão da reserva, que, me desculpe, mas muito mal lida, muito mal interpretada e muito mal utilizada. Existe uma preguiça mental, né, de uma maneira geral, do judiciário para analisar a fundo a questão da reserva do possível, e usar isso como desculpa para negativa de direitos sociais, inclusive com repercussão na dignidade humana e numa negativa da própria ordem jurídica. Então, o que acontece? Se as prestações materiais, no município, por exemplo, como vou dar um exemplo da região lá, Paraibuna, tem 20 mil habitantes. Se ela fornecer um medicamento que custa R$5.000 por mês, vai causar um rombo no orçamento do município, né? Você teria que entrar com os 3 entes e tal. Né? Seria uma impossibilidade material de realização daquele direito. É um caso concreto em que haveria uma impossibilidade por falta, teriam que deixar de pagar salários, etc., para poder comprar aquilo. Isso ninguém desconhece essa realidade, isso tem que ser ponderado. O problema é que não existe desculpa para a ausência de planejamento. Se a prestação material não é exigível, se você conhece o problema, você não pode ignorar esse problema. Dou exemplo de regularização fundiária em várias cidades. Não tem programa habitacional. Programa habitacional são programas de longo prazo. Então, se você não tem um programa habitacional, você tem um déficit habitacional, quantitativo e qualitativo, né? Pessoas morando em subhabitações ou pessoas mesmo morando na rua ou morando de favor, em condições subhumanas. Você conhece esse problema? Não que você vá dar moradia para todo mundo em um ano, mas você tem que ter um plano para resolver esse problema. Esse plano, esse planejamento, ele é exigível juridicamente. Então, dentro desse princípio, estou colocando as balizas que nos levaram a essa atuação. Dentro desse planejamento, nós podemos exigir o planejamento. Né? Nós estamos preparando agora uma ação civil pública lá para exigir um plano de regularização fundiária do município. O município tem 294 loteamentos e seria muito cômodo para a gente, nos livrando da nossa incumbência, entrar, por exemplo, com ações para regularizar loteamento A, B ou C. Né, que seria facilmente também contestável pelo poder público, dizendo, olha, o Poder Judiciário não pode entrar na seara da discricionariedade administrativa e dizer qual vai ser o primeiro, qual vai ser o segundo e tal. Mas nós acreditamos que podemos exigir um plano onde, num prazo de 30 anos, de 10 anos, de 15 anos, de 40 anos, de 50 anos, se ataque a questão, se impeça o crescimento e se ataque a questão da irregularidade. Então, com base nessa... Eu estou falando muito rápido? Não? Está ótimo. Tá. Então tá. Então aí a questão da fundamentação jurídica do dever de planejamento está dentro desses princípios constitucionais, desses artigos da Constituição, que são bem claros. Então, como se articula na prática? Como é que isso tem repercussão na vida prática das pessoas? É justamente dentro da nossa organização política, de um programa, de uma estrutura programática funcional, a gente tem as hierarquias dos instrumentos de planejamento, tá? Que todo mundo sabe. A política pública se divide em vários programas, e os programas em ações, as ações podem ser divididas em atividades, projetos,
E operações especiais, isso dentro de uma classificação técnica, né? Operações especiais que não teriam repercussão. O que nos interessa são os projetos e as atividades administrativas. Quando a prefeitura vai lá com o trator para derrubar uma casa, tem toda essa estrutura antes, né? Para implantar uma via, por exemplo, já tem toda essa estrutura que veio antes, né? E que a gente vai lá no trator, no motorista do trator, tentando impedir ele, né? Os mais corajosos entram até na frente, mas já foi atropelado lá atrás e não sabe, né? Bom, então a gente foi estudar o fluxo dos financiamentos externos, porque a gente viu que o diabo, ele morava um pouquinho mais longe, né? Então a gente foi estudar qual é o caminho para a gente chegar a ele. E a gente viu que existe um fluxo que antes de um empréstimo, por exemplo, ser contratado, existe vários passos, né? E são esses os passos. Essa apresentação está à disposição, né? Se quiserem distribuir, fica à vontade, tá? Inclusive o material de apoio, porque é muita quantidade de material, também está à vontade, à disposição, eu passo para vocês, não tem problema nenhum, tá? Então, a gente viu, e aí a gente tem um exemplo de uma política que já tinha sido implementada, que é o caso que eu vou falar, que é da Vila Nova da Tetuba, que é um caso prático, onde isso tudo vai se transformar em realidade, em prática concreta, e um caso que está em andamento ainda, que foi em caráter preventivo, né? Que é o caso do banhado, que é o caso que está em andamento ainda, que a gente está lutando, e é uma luta dura lá. E a gente viu, no caso do banhado, por exemplo, nós fizemos carta para o ministro da Justiça, fizemos carta para o Senado Federal, convocamos uma audiência pública no Congresso Nacional, que teve uma audiência para discutir essa questão dos financiamentos e da violação de direitos humanos que esses financiamentos estavam financiando, né? E tudo isso são ações que não são jurídicas, né? E não tem nada a ver com o judiciário. É por isso que eu falo da área judicial, mas são ações que estão dentro, na minha visão, dentro da nossa seara de atuação. Acho que nós temos a Constituição nos deu poder para pedir isso, né? Para pelo menos lutar por isso e usar essas outras formas, essas outras ferramentas. Então, por exemplo, a União, a gente fez uma denúncia na questão do Programa de Estruturação Urbana, que é esse que vai ter uma intervenção no Banhado. O Banhado é uma favela, a maior favela de São José, e que fica na região central, ela fica a 100 metros do centro da cidade. Então, ela está lá há mais de 100 anos. Então, existe um projeto de passar uma via em cima da favela, né, como sempre. Toda via passa em cima de favela, muita coincidência, né? Eles pegam assim e liga aos pontos. A gente brinca, né? Fica ligando os pontos assim, onde é que tem favela? Vamos fazer uma via, ligando essa aqui, essa aqui. Acho que foi em Fortaleza, teve isso. Eu fiquei espantado quando vi a apresentação em Fortaleza, que a via que ia passar por onde tinha uma linha do trem e onde tinha uma favela na beira da linha do trem. E aí, quando acabava a favela, ele deixava a linha do trem, abandonava. Né? Não seguia, não, porque tem que ser na linha do trem, porque isso aqui vai ter pouco impacto e tal, mas pegava a favela. Quando a favela acabava, ele fazia a curva junto com a favela e esquecia a linha do trem. Entendeu? Então, assim, é muito, muito emblemático essa questão. Isso tudo tem uma lógica que eu vou falar. Isso acontece em Fortaleza, isso acontece em Recife, isso acontece no Rio de Janeiro, isso acontece em São Paulo, isso acontece em São José, isso acontece em todos os lugares, da mesma forma. É um comportamento padrão, né? Isso eu estou falando na área de direito urbanístico, que é a área que eu atuo, mas isso pode ser levado para várias áreas, como eu vou mostrar, que existem políticas operacionais para todas as áreas que vocês possam imaginar. Bom, aqui são a classificação das políticas operacionais das instituições financeiras. O que acontece? Quem financia as políticas públicas são organizações internacionais. Normalmente são organizações internacionais. Existem intervenções urbanísticas que não têm financiamento internacional, e aí a gente vai ter que contar com os mecanismos das organizações internas. Mas obras financiadas pelo Banco Interamericano, pelo Banco Mundial, elas devem obedecer às políticas operacionais dessas instituições. O que é isso? São normas que esses bancos estabelecem para a concessão e para a utilização dos recursos. Como esses bancos são compostos na sua diretoria por ou países, ou países mesmo, o BID é composto por representantes de países, né? Ou organizações internacionais que, dentro do sistema mundial dos direitos humanos, se comprometeram a respeitar os direitos humanos, esses empréstimos não podem, de maneira nenhuma, violar as normas operacionais. Então, são normas que eles estabelecem.
Então, são políticas operacionais. Essas políticas operacionais têm várias classificações. As principais são essas 4. Tá? Políticas operacionais gerais, que regulam os empréstimos, as operacionais financeiras, que são aplicadas às fontes de financiamento, as setoriais, que é o que a gente utiliza mais, que especificamente por tema de gênero, por exemplo, existe uma política operacional do gênero que proíbe, por exemplo, que o empréstimo repercuta em situação desfavorável à mulher. Por exemplo, e a gente usou essa política no caso nosso, né? Porque as mulheres elas tinham a renda ligada ao local onde elas estavam, foram levadas para um local, né, 1h40 da onde eles estavam, e isso acabou além de desestruturar a estrutura familiar, acabou com a renda das famílias que viviam de uma cooperativa que era próxima ali. Simplesmente essa intervenção acabou com a vida dessas pessoas, né? Então, essas políticas operacionais. Eu vou tentar acelerar um pouquinho para não ficar muito cansativo. As políticas, aqui, a título exemplificativo, tá? Se bem que há assimetria entre as políticas do Banco Interamericano e Banco Mundial, que são os principais fornecedores das políticas públicas no Brasil. As principais políticas são essas aí, ó. São algumas ligadas ao comércio, mas o que nos interessa aqui, ó, a política ligada ao meio ambiente, né? Riscos de desastres naturais, uso de tecnologia, programa de empreendedorismo mais para a área empresarial, né? E o que a gente usa muito na área urbanística é de reassentamento involuntário, né? Que há uma proibição do banco de reassentamento involuntário. Quer dizer, na verdade não há uma proibição. Existe a política operacional estabelece que o reassentamento involuntário deve ser a última alternativa. E, se for necessária, como última alternativa, inclusive ele coloca, antes deve-se pensar em não fazer o projeto. Antes de reassentar uma população, deve-se pensar em não fazer o projeto, né? Então, tem um documento de cerca de 120 páginas que dita uma política operacional, a política do reassentamento. Em caso de reassentamento, o que deve conter? Participação da população, esclarecimento em relação às opções que elas têm, tudo muito detalhado. Exigência de um plano de reassentamento construído com a população, né? Então, são várias exigências que o banco faz em relação à possibilidade de reassentamento da população e que a gente desconhece e não usa porque desconhece, né? E isso bom, vou falar mais adiante. Também tem setor agrícola, desenvolvimento industrial, turismo. O que interessa aqui também é a questão de saneamento ambiental, uma outra política pública também, que existe houve uma mudança agora, essas políticas estão sendo sempre revistas, houve uma mudança agora em relação à questão do ambiente, em relação também ao direito à cidade, que é bem recente, que é do ano passado. Educação, educação e desenvolvimento da primeira infância. Então, existem projetos financiados e essas políticas a gente passa ao largo, a gente não sabe qual a intervenção que o poder público faz em relação a esses mecanismos. Então, existem várias políticas públicas, segurança pública e justiça. E aí, dentro de uma visão do consenso de Washington de que tornar o sistema judiciário mais eficaz, obviamente dentro de uma visão de tornar eficaz não para a população pobre, né? Mas de tornar ele mais eficaz para que ele não seja tão lento, que ele seja mais ágil, dentro de uma visão empresarial de justiça. Bom, o acesso a essas populações, a esses órgãos, eles não exigem intermediário. A população, as denúncias devem ser feitas diretamente pelos prejudicados, diretamente pelos sujeitos, né? Inclusive, nem a defensoria é intermediária. A defensoria presta assistência jurídica a essa população. Então, é feita uma denúncia diretamente aos mecanismos desses órgãos. Desculpa. Tá? Quais são as etapas que a gente seguiu para fazer essa denúncia? Primeiro foi estudar a política pública que estava em curso. E era uma desocupação que vinha em função de um programa chamado Habitar Brasil. Esse programa, para você ter uma ideia, foi implementado em 89 municípios no Brasil, né? E ele previa a melhoria das condições de habitações tidas por subnormais. Favelas, cortiços, né? Ocupações de loteamentos irregulares. Esse programa Habitar,
O BID fez o financiamento de vários centenas de milhões de dólares para o governo brasileiro, e esse financiamento, cada município assumiu uma parte desse financiamento e cada um apresentou um projeto. Não houve intervenção nesse programa Habitat, não houve intervenção nas fases anteriores de construção do projeto, de denúncia do programa de desfavelização. E em São José, em outros lugares não. Inclusive, eu acho que uma parte do Favela Bairro no Rio foi feita com esses recursos. Em São José, eles optaram pela remoção, pela eliminação física. Ou seja, nós vamos acabar com a favela, eliminando a favela, né? Acabando com ela, destruindo ela. Mas, juridicamente, era uma área particular, uma favela já consolidada, e eles não tinham instrumento jurídico para tirar as pessoas de lá, a não ser a questão do risco, né? Que entra a questão do medo também, que é o medo na cidade, né? Que é uma outra questão também abordada pelo Bauman, que justamente cria esse problema dessa população em área de risco, então temos que remover para proteger a própria integridade dessa população. E foi feito assim lá. Então a gente já pegou essa política em andamento quando foi implantada a defensoria lá, foi em 2007. Essa remoção tinha ocorrido em 2004. Tá? Então a gente já pegou o espólio. Primeiro começaram o titular registral, que não vou dizer propriedade, que já tinha perdido a propriedade. O titular registral entrou com várias ações, entrou com uma ação de reintegração de posse. Depois de 30 anos, ele entrou com uma ação de reintegração de posse. Né? O judiciário, doido para dar uma liminar, né? Na audiência de justificação, foi horrível. A pessoa está lá há 30 anos e tal, não conseguiu liminar, o processo foi no rito ordinário. E aí, na época, não existia defensoria em São Paulo, existia a Procuradoria de Assistência Judiciária, e a Assistência Judiciária nomeou 69 advogados para fazer a defesa dos moradores individuais na ação de reintegração. Como a ação de reintegração já estava se estendendo por muito tempo, o município não se impacientou e entrou com uma ação demolitória. Entrou com uma ação demolitória com base num laudo feito pela Defesa Civil Municipal. Numa tarde, a Defesa Civil Municipal condenou 299 casas. Numa tarde, o mesmo engenheiro, com o seguinte dizer: risco de desmoronamento e deslizamento, risco de desmoronamento e deslizamento. Ele tirou xerox e saiu assinando tudo, todas as casas, só mudou o endereço, né, mesmo laudo, e condenou as 299 casas da comunidade. Na hora o juiz deu a liminar, né, para desocupar, mas não demolir. O procurador da época, o Dr. Valdemir, um verdadeiro herói, né, ele conseguiu lá, a duras penas, adiar, porque isso foi na véspera do Natal, foi na véspera do Natal, conseguiu adiar até depois do Ano Novo. Mas no início de janeiro de 2004 houve a desocupação coercitiva e 30 famílias resistiram, não quiseram ir para outro local, que é o Jardim São José, que foi o bairro construído na periferia para tirar essa favela da zona central. Construíram um bairro enorme, em onde juntaram 4 outras comunidades, inclusive inimigas, né? Botaram no mesmo local, e o que aconteceu foi um massacre depois. Vários jovens morreram dezenas de jovens lá na guerra que se travou depois nessa nova comunidade. Bom, diante desse fato, e essa política foi financiada pelo banco. Essa denúncia foi levada ao banco: olha, vocês financiaram o massacre da juventude, vocês financiaram violações graves de direitos humanos, né, e vocês não podem ficar impunes. Vocês têm a sua parte de responsabilidade, né? E essa denúncia foi feita pelo movimento social, foi feita pela Central de Movimentos Populares. E contou o que nós fizemos enquanto defensoria. Nós imediatamente endossamos e demos credibilidade à denúncia. Né? Nós fizemos um dossiê e mandamos para o Banco Interamericano, diretamente para o Banco Interamericano, dizendo: olha, violação de direitos humanos nisso, segregação socioespacial. E eles vieram de Washington e foram ver lá para onde eles tinham levado. E pela primeira vez eu vi banqueiro chorar. Chorou. Ela chorou porque nós deixamos ela à vontade no bairro
E ela falou o seguinte, olha, você vai em qualquer casa, porque ela achava que a gente estava guiando para fazer aquele drama, né? Falou, a senhora escolhe, fomos lá no bairro, deixamos ela no centro do bairro, onde é que a senhora quer ir? Nós vamos atrás. Ela entrou na primeira casa, né? Entrou na primeira casa, aí falou assim, e aí, senhora, a vida melhorou? Ela, o quê? Eu me sinto uma prisioneira aqui. Eu estou num presídio. Lá eu estava a 5 minutos do centro, eu tinha 17 linhas de ônibus, eu ia para qualquer lugar. Aqui eu tenho ônibus 1h40 e eu não tenho dinheiro para ir ônibus. Já tinha luz cortada, isso nessa altura já não conseguiu pagar luz, com luz de gato, água cortada, ou seja, casa rachada, né? Transferiram o problema de lugar. E ela foi na segunda, foi na terceira, na quarta foi numa casa de uma senhora com deficiência física e a filha dela, olha o que vocês fizeram com a minha mãe. E aí ela não aguentou, chorou, né, falou, não quero ver mais nada, foi lá no local onde essas 30 famílias que resistiram estão até hoje num galpão, né, num galpão da rede ferroviária, porque eles se recusaram a ir para esse bairro, e eles agradecem muito por não ter ido para esse bairro, porque os filhos dos colegas deles estão todos mortos, né? Falei, olha, se a gente tivesse ido lá, eu já tinha enterrado meu filho, né, porque não tem escola. Todas as promessas que foram feitas, porque no papel, o pedido de empréstimo no papel era lindo, né, vai conceder dignidade para essas pessoas, elas vão melhorar, vão sair dessa indigência, não sei o quê, vai ter escola, vai ter fábrica de concreto, vai ter geração de renda, e algumas coisas, inclusive fraudada, que a gente conseguiu provar que houve fraude. Eles fizeram uma reunião, tiraram foto de uma reunião que foi feita assim voluntariamente por uma senhora que ensinava a fazer tricô, não sei o quê, e disse que aquele era o programa de capacitação deles. Aí nós levamos a senhora para conversar com o representante do banco. Falei assim, aqui, ó, o tricô, ela que faz. Não, eu não tenho nada a ver com isso, isso é mentira e tal. E aí o banco começou a pressionar o município a resolver o problema, né? E aí eu vou mostrar como... Eu não sei se vai dar detalhe, porque eu já estou... Mostra. Mostra? É? Então tá. Tá. Bom, essas são as etapas que a gente utilizou. A gente primeiro foi identificar de onde saiu o dinheiro que causou aquela política pública. Depois a gente foi identificar quais eram as políticas operacionais que se aplicavam ao caso. Identificadas essas políticas, que foi meio ambiente, questão de gênero e reassentamento involuntário, né? A gente começou a gente já tinha quando chegamos na cidade, nossa primeira preocupação foi estabelecer uma rede, porque a defensoria não tem pernas, não tem como a gente intervir em todas as áreas. Então a gente gastou um bom tempo no início da defensoria conversando com a sociedade civil para que a gente pudesse ter apoio da sociedade civil, né, em parceria, para que a gente pudesse entender o município que estava sendo implantado, né, e como ele funcionava, a lógica do município, os atores daquele município. E a gente conseguiu um grupo bom. A gente se reunia toda segunda-feira à noite. Hoje a gente não faz mais toda segunda-feira, a gente faz agora esporadicamente. Mas era um grupo que tinha ambientalistas, tinha movimento sindical, tinha várias entidades, movimento de moradia, e que a gente ficava monitorando, porque os ataques eram tão intensos e tão cruéis que a gente tinha que ficar monitorando. A gente lia jornal, lia edital, vai sair um edital aqui de financiamentos não sei o quê. A gente ia atrás, antes que o edital fosse publicado, antes que fosse licitado, a gente questionava o edital, ia nas audiências públicas, entendeu? Então, esse é um trabalho que a gente conseguiu, porque não dava só para a defensoria fazer isso sozinho. Então, a gente conseguiu criar isso. Isso ajudou muito, quer dizer, foi fundamental. Então, foi feita essa assessoria jurídica para a representação. Na verdade, a representação deles foi muito simples. Assim, tem 2 parágrafos, né? Mas a gente deu, aqueles 2 parágrafos, a gente deu a formato jurídico. E aí o nosso tem 8 páginas, né? Então, assim, daquilo ali a gente transformou aquilo ali num jurídico para dar uma viabilidade à denúncia. Então, foi admitida a denúncia, né? E começou o diálogo. Esse é o mecanismo do Banco Interamericano, que é o mecanismo independente de consulta e investigação, que se chama de MICE. Esse MICE, que é como se fosse uma ouvidoria ou uma auditoria, na verdade uma ouvidoria no primeiro momento, e que ela cuida de tentar encontrar uma solução mediada para o problema, para a denúncia. Uma vez que foi aceita a denúncia, o problema passa a ser deles. Eles vão ter que dar uma solução para a diretoria do banco, porque isso vai repercutir na imagem do banco e, consequentemente, nos países que têm capital no banco.
né? Isso dentro Obviamente que os Estados Unidos não ligam muito para isso, né? Para direitos humanos e tal. Mas outros países se importam, né, com isso. E isso tem uma pressão na diretoria do banco. Então, o MICE, que é o organismo que faz essa mediação e ele tem autonomia em relação à diretoria do banco. Ele não recebe ordem da diretoria do banco, né? Obviamente que essa independência ela tem um certo limite. A gente tem que saber trabalhar também esse limite. Os caras estão lá, senão, né, não é independência total, que nem tem defensor público, né, que pode ir contra o governador, né? As fases do processo são duas fases. A fase de consulta, tá? Isso aqui é o fluxo. A fase de consulta é a fase de conversa, de tentativa de acordo, onde eles fazem levantamento, eles fizeram um inventário. Olha, houve violação disso, vocês mentiram para nós. Isso o banco falando para os gestores. O que vocês vão resolver isso aqui? O que vocês propõem para eles? No início não propuseram nada. Falaram, então tá bom. Não vamos propor nada, nós vamos partir para a segunda fase, que é a fase da denúncia, da auditoria, onde fica comprovado, né, aí eles vão mandar ninguém mais para conversar, eles vão mandar para fazer um relatório das violações e incluir o nome dos gestores ou do órgão público no SPC deles. É que isso é o fim para o município, é o fim para a cidade, porque acaba a atração de recursos externos. Ela coloca uma cidade com nível de risco, né? Nível de risco alto. É uma cidade que não respeita direitos humanos, não respeita as políticas operacionais dos próprios organismos financeiros internacionais, não tem credibilidade em lugar nenhum. Essa que é a grande ameaça que eles sofrem. Porque, judicialmente, nós entramos na ação demolitória, defendendo depois, em 2007, entramos na ação demolitória, ela está no STF agora, né? E a gente perdeu em todas as instâncias. Entendeu? Mesmo tendo um laudo do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, o IPT, fez um laudo no processo, dizendo que das 299 casas, só 6 apresentavam risco alto ou muito alto, e das 6, apenas uma era condenada. As outras 5 poderiam ser salvas se fizessem intervenções simples, com essas palavras. Intervenções simples, de drenagem e de contenção. Então, ou seja, das 299 casas, só uma deveria ser demolida para garantir a integridade física. Mesmo com todas essas evidências, o judiciário falou, não importa, tinha risco. Mesmo que fosse baixo, tinha risco e tinha que demolir. Isso em todas as instâncias. Então, a efetividade da atuação judicial para a população foi beirando zero, né? Nós entramos também judicialmente para a recuperação, porque as pessoas tiveram seus móveis levados para um galpão da prefeitura, jogados, não foram catalogados, não foram listados, não foi feito nada. Foram levados para esse galpão da prefeitura e foram simplesmente destruídos. A gente foi fazer a perícia lá, né, nesse processo, a gente fez a perícia e a gente teve que entrar com máscara, porque era insuportável o rato, tudo assim. É uma situação assim, de descaso. E essas ações também o judiciário demorou bastante para... Primeiro, ele indeferiu a inicial, dizendo que faltava interesse de agir, porque só faltaria interesse quando acabasse a ação demolitória e o município não devolvesse os móveis, né? Aí nós recorremos, aí o tribunal, né, reformou todas as decisões, mandou o juiz julgar. E aí ele até julgou procedente, mas a prefeitura fazendo recursos, aí o banco entrou e falou, olha, chega de recursos, vocês vão pagar os moradores. E aí os moradores falaram o seguinte, olha, nós queremos receber antes do Natal do ano passado, senão nós não continuamos. E aí o município foi e pagou. Pagou agora, em dezembro de 2013, a indenização por danos materiais e morais para os moradores. E o município desembolsou para esses 30 moradores R$500 mil. E dentro desse acordo, que eu vou falar mais adiante, né, eu entrando já no caso, também eles tiveram atendimento habitacional. Aqui eu já fiz uma apresentação em relação a esse caso para os defensores do 6º concurso. Eu não sei se tem algum defensor do 6º concurso aqui. Tem? Já viu, né? Então peço desculpas, mas eu tenho que repetir algumas coisas, porque eu acho que a maioria não viu, né? Então... eu vou fazer. Essa aqui é a Vila Nova Tatetuba, tá? Ela tinha 2 patamares. Esse patamar mais alto aqui, da Avenida Juscelino Kubitschek, e esse patamar aqui, mais baixo, né? Essa é uma foto histórica ela depois melhorou um pouco essa aparência, as fotos que a gente tem porque o mais cruel foi que o poder público
pouco antes dessa intervenção urbanística, dessa política pública, tinha uma outra política pública, que era de regularização, de urbanização, inclusive incluído no orçamento. Tinha no orçamento verba para urbanizar a comunidade. E essa verba não foi utilizada, aí mudou o governo, e como assim, eu vou explicar o contexto, como era um grupo político inimigo do anterior, e o anterior tinha como reduto eleitoral ali aquela comunidade, a comunidade pagou com a própria, praticamente com a própria vida e saúde a remoção, né? A comunidade ela ficava na região central, aqui é o estádio lá de São José, e a área que eles ocupavam é essa aqui, ó. Tá vendo? Essa área aqui. Aqui é a Dutra. Tá? Deu para escutar, né? Aqui é a Dutra. E o centro da cidade fica aqui. Né? Fica aqui, fica a cerca de 1 quilômetro, 1,2 quilômetros da onde eles moravam. O bairro para onde eles foram levados não está aqui no mapa, mas fica aqui, fica um pouquinho para cá. Tá? E está uma escala pequena, tá, gente? Assim. Bom, a comunidade estava lá há mais de 30 anos. E ela surgiu com o fechamento de uma olaria, era uma olaria onde a olaria faliu, e os empregados começaram, como parte do pagamento das dívidas trabalhistas, ficaram com parte do terreno e eles começaram a parcelar, saíram vendendo, chamavam os familiares, e nisso formou-se a comunidade a partir dessa realidade. São José tem uma característica muito grande, a curva de crescimento populacional de São José, ela discrepa da curva de crescimento do Brasil e de São Paulo. Ele tem um crescimento muito rápido. Ela é uma estância sanatorial, diziam que os ares eram bons para curar tuberculose, não sei o quê, mas da década de 40 até a década de 70, o crescimento foi exponencial. Uma cidade de 40 mil passou para 500 mil, entendeu? Então foi um crescimento muito rápido por conta de localização estratégica, de implantação de fábricas, Embraer, GM, uma série de ITA, né? Uma série de fábricas lá que atraíram e o crescimento foi exponencial. Não tinha como não dar problema, né? Você não consegue dar atendimento a essas pessoas e continua crescendo também. Hoje já num ritmo já dentro da curva do Brasil e de São Paulo. Mas esse crescimento exponencial, principalmente no final da década de 60 até o final da década de 70, o crescimento foi muito assim. Você vê a curva de crescimento, o Brasil cresce assim, São José cresce assim, em termos de população, de PIB. São José tem uma característica. Isso é importante entender para entender como é que a gente chegou a esse ponto. Bom, esse programa de requalificação que eu falei, foi feito a promessa. Gente, eles têm documento assinado pela prefeitura autorizando eles a reformar as casas. Eles têm projetos aprovados pela prefeitura para construir as casas. A prefeitura autorizou eles a construírem. Eles têm alvará. E um ano depois a casa é demolida. Quer dizer, é uma postura totalmente esquizofrênica do poder público, né? Isso é brincadeira, brincar com o ser humano, né? Bom, em 2004 foi feito o programa de desfavelização. Esse programa de desfavelização foi de eliminação física, como eu falei. Politicamente, como eu tinha falado, a comunidade era reduto eleitoral da administração anterior que tinha prometido a regularização, aí ganhou a oposição simplesmente implantou um projeto de gestão estratégica empresarial da cidade, né? Vocês já devem ter ouvido a questão dos mitos, 3 mitos da cidade, que é o professor Carlos Weiner que fala: a cidade empresa, a cidade mercadoria e a cidade pátria, né? E esses atrativos da cidade, de vender a cidade como mercadoria, né, de gerir, de despolitização da cidade. A cidade não precisa de política, a cidade precisa de gerente, né? Então, a desqualificação do político, a venda da cidade como uma mercadoria, ela tem que ser atrativa para atrair investimentos. Isso prevalece até hoje e em todas as cidades. Hoje, a briga lá em São José é pelo World Trade Center. Né? Eles vão mudar o zoneamento de um terreno para o World Trade Center e instalar uma filial lá, né? Quer dizer, totalmente... O terreno valia 190 milhões, já está valendo quase 800 milhões, só com o anúncio da mudança do zoneamento. Uma coisa totalmente contra qualquer probidade, né? Se você mudar o zoneamento de um terreno e num anúncio você já valorizou aquele terreno em sei lá, 600%. Né? Então, assim, isso é a visão estratégica empresarial de gestão da cidade como mercadoria, e a cidade pátria, que é o discurso de que tem que vestir a camisa da cidade,
né, de criar uma unidade para que defenda a cidade. Isso é o bem da cidade, quando, na verdade, é o bem de um grupo pequeno de pessoas, né, que lucram com essa visão. Isso tem um texto do professor Carlos Vale, que é bem antigo, que já foi até... evoluiu bastante essa ideia desses 3 mitos da cidade. E dentro do contexto, naquela época, de hegemonia do modelo neoliberal, que era de minimização do Estado, né, negação de direitos sociais, etc. Isso dentro do contexto político. E o contexto econômico, São José é uma cidade que não falta dinheiro. Hoje a arrecadação é superior a 2 bilhões. O ano passado foi 2 bilhões e 700 milhões de reais, né, para uma população de cerca de 650 mil pessoas. Então, uma arrecadação alta. Nos últimos 3 anos, ano passado não, mas nos últimos 3 anos houve superávit, ou seja, não se gastou tudo que arrecadou. Né? No ano de 2013, sobrou 400 milhões sem gastar. O prefeito foi condenado 2 vezes por não investir o mínimo na verba de educação, porque não atingiu o mínimo percentual. Foi condenado pelo TCU já 2 vezes, porque comprou viatura para a Guarda Municipal e colocou na verba de educação, dizendo que era para a ronda escolar. Né? Então, agora... viatura faz parte da educação, né? E quer justificar isso. Então, esse contexto econômico que estava... Por quê? Porque o empréstimo foi 84 milhões, esse empréstimo para São José. Efetivamente, não precisava desse dinheiro para construir, para fazer a qualificação, mas ela precisava se credenciar como apta a receber investimento. Ela precisava ser vendida. Então, não é a questão da falta de dinheiro. O dinheiro em si não era nada. Era mais uma questão de fortalecimento político das lideranças locais e da própria cidade na venda como mercadoria. Bom, obviamente, a população do entorno da comunidade apoiou fortemente a remoção, né, comemoraram, né, assim, apoiaram os políticos. Quer dizer, na verdade, retirar a favela, a gente tem ideia, porque por sermos defensores, achamos que essa medida é impopular. Temos que tirar isso da cabeça. Remoção de favela é altamente popular. Dá muito voto. Dá muito voto. A remoção de qualquer comunidade, principalmente para quem mora em volta ali, traz um apoio, e o político sabe disso, ele bota na balança. Eu vou perder lá 290 famílias, mas vou ganhar 5 mil. Então, assim, o cálculo é utilitário mesmo nesse caso. Né? Então, assim, se a gente, essa discussão também da opinião pública, é muito importante também esclarecer todos esses fatores para que a opinião pública tome uma decisão. Porque o que passa, geralmente? Coitadinhos, estão numa condição sub-humana, lá tem que ser tirados mesmo para uma condição melhor. Né? Só que quem criou aquela condição é aquele mesmo que está querendo tratar ele como coitadinho. Né? Todos os serviços negados, nenhum investimento público lá durante anos e anos e anos. Pelo contrário, agora a gente vê que é toda uma sistemática de retirada de equipamentos públicos, negação de direitos, e é óbvio que a pessoa vai chegar nesse ponto, né, de insustentabilidade. Bom, houve uma valorização também, porque a área para onde eles foram levados era um vazio urbano, não existia nada. Eles levaram toda a infraestrutura com dinheiro público para esse local onde foi implementado o novo bairro. E todos os lotes em volta, toda a área em volta também foi valorizada. Então, se ganhou em 2 pontos. Né? Quem tinha lote próximo à comunidade, que foi removida, valorizou muito os imóveis. E quem, para onde a comunidade foi removida, também valorizou, porque lá não tinha água, não tinha luz, não tinha nada, e foi levado para lá a pretexto de levar a comunidade. Então, as pessoas pegaram lá todos os serviços prontos, né? E vários loteamentos surgiram em volta desse local para onde eles foram. Bom, tinha um contexto social, a comunidade extremamente desorganizada, não tinha organização, tinha grande apoio à população da cidade, um assédio moral constante à comunidade, muito comum as autoridades irem lá desqualificar a comunidade. Né? Qualquer tipo de crime que acontecia lá dava-se uma grande ênfase. Né? Assim, aprendeu droga, se aprende droga em tudo quanto é lugar. Tem um bairro, agora, não sei se eu falo, eu vou falar. Teve um ex-estagiário nosso que foi preso agora. E na casa dele tinha uma plantação de maconha. Ele mora num bairro de classe média alta, sabe? Tinha maconha na laje. Ele plantava maconha na laje. E é um bairro... Ninguém foi lá desqualificar o bairro porque pegaram maconha. Nem cita o bairro, né? Agora, quando se pega lá 2 trouxinhas de maconha dentro da favela, né? A polícia prende droga no banhado, a polícia prende droga não sei aonde, né?
faz questão de criminalizar, de criar na comunidade que ali só tem gente perigosa, que ali tem que sair mesmo, para fortalecer. Então a gente tem gravações, eu não estou falando isso de achar. A gente fez um levantamento de todos os pronunciamentos que o prefeito, que o secretário fez, e 99% dele era desqualificando a comunidade. Desqualificando. Inclusive dizendo assim, olha, a população está aliviada porque a criminalidade diminuiu com a saída da favela. Eles lançaram, eu não trouxe, mas eu tenho no meu computador, eles lançaram um folheto, um panfleto, entregando de casa em casa, dizendo assim, conseguimos remover mais uma favela, se alguém aparecer aqui, por favor, denuncie. Isso está escrito e assinado pela prefeitura. Então, um assédio moral assim, incalculável a essa população. Né? E é um método que se utiliza bastante eficaz. Criminalização e o reassentamento também, que foi o crime assim, maior, foi o reassentamento de várias comunidades no mesmo local, sem estudo social, sem medir as consequências do que aconteceriam. Existiam facções rivais em duas comunidades, da Nova Detroit e da Vila Nova Tatetuba, né? E eles foram colocados juntos. Obviamente, eles iam se restabelecer o tráfico no local para onde eles foram levados, não tenha dúvida. E teve uma disputa. Né, e essa disputa morreu muita gente. Né, o índice de criminalidade aumentou muito na região. Né? Então, assim, o poder público e o financiamento foi diretamente responsável por essa irresponsabilidade de não pensar isso e de levar as pessoas lá para deflagrar uma verdadeira guerra. O contexto jurídico é uma sonegação do direito à cidade, você desconhecia a questão do direito à cidade, né? Que envolve o exercício pleno da cidadania, a gestão democrática, participação zero dos moradores na definição dos seus destinos. Você imagina, assim não entra na minha cabeça. Eu moro numa casa há 30 anos, 40 anos, sou velhinho, aí chega alguém e fala assim, olha, você vai ter que sair daqui. Você vai sair daqui, você vai lá para não sei aonde, você vai lá para... Não vou nem citar exemplo para não ferir suscetibilidade, né? Mas você vai para São José. Mas não quero, mas você vai. E vai mesmo, vai à força. Né? Então isso é inconcebível. Né? As pessoas não são tratadas como seres humanos, como cidadãos, não têm direito a nada. Né? Então, o contexto jurídico, existia ação demolitória em curso, ação de uso capião coletivo que nós entramos pelos moradores, está em curso ainda, está andando a ação. Né? Quem está criando mais problema nesse uso capião coletivo é o registro imobiliário. Ele comprou a briga para ele, a oficial do registro imobiliário, como se ela fosse o dono da área. Porque é impossível regularizar a favela, que isso é contra a ordem urbanística. Eu sei que olha, eu falei para ela que ela se limite a atuar na área registral. Ela não tem que ficar dando opinião do que ela acha, ela guarde para ela. Entendeu? Nem o próprio dono da área foi tão incisivo na defesa contra o uso capião coletivo do que ela. E ela... criando óbice, pedindo, fazendo exigência, retifique o memorial, não sei o quê, porque o ponto da coordenada, não sei o quê, a gente vai lá, refaz o memorial. Né? Aí ela falou, olha, não é da minha conta, mas é uma favela, não sei o quê. Bom, qualificação de todos os moradores. Né? Ah, fulano não era casado. Então, ela está criando óbice, o processo está só nessas exigências burocráticas, há 3 anos que ele está vai e volta e não anda. Tinha ações individuais pela perda dos pertences e, dentro desse contexto jurídico, também o direito de resistência dessas 30 famílias que se recusaram a cumprir, a ir e assumiram a consequência, pagaram com a própria pele, porque eles ainda estão em condições ainda bem degradantes no galpão da rede ferroviária. Além disso, tem outras ações, que é a ação da União para tirar eles do galpão. Né? Mas esse a gente conseguiu, porque junto com a DPU, a gente teve atuação conjunta com a Defensoria Pública da União, né? A gente conseguiu suspender essa reintegração até que a gente fizesse o acordo lá e ela está suspensa. Né? Os atores, o governo federal, os moradores federal, estadual e municipal, moradores do entorno. A gente identificou quem é que tinha interesse nesse problema, fez um mapeamento dessa situação e a gente identificou todos esses atores aqui envolvidos, os atores principais, né? Óbvio que tem outros. Né? E as posições e interesses, eu não vou ler um por um, mas, principalmente, as 3 esferas de governo apoiaram o projeto, inicialmente apoiaram o projeto de favelização tal como ele foi concebido. Né? Porque houve denúncia nossa no Senado Federal, houve denúncia nossa no Ministério das Cidades,
E foi muito engraçado, porque a gente mandou isso em 2008. Nós mandamos a denúncia para o Ministério da Cidade, se não me engano, em 2008, que a gente fez denunciando toda a série de violações de direitos humanos, pedindo intervenção, porque, na verdade, quem contrai empréstimo é a União. E tem cláusula em todos esses empréstimos que o Brasil contrai de exclusão de responsabilidade da instituição financeira. A instituição financeira não responde por nada. Você não tem como acionar ela aqui. Se quiser acionar, você vai acionar em Washington. Entendeu? Você não aciona aqui no Brasil. Tem uma cláusula de exclusão. Quem responde é a União. E quem defende é a AGU. Né? Então, a gente fez a denúncia em 2008 para o Ministério das Cidades e agora, no ano passado, eu recebi a resposta. Em 2008. Ano passado, eu recebi a resposta, eles mandaram para o Ministério Público Federal. Aí o Ministério Público Federal teve a pachorra de me mandar um ofício dizendo o seguinte: quais foram as providências que eu tinha tomado? Queria um relatório do que eu tinha tomado, né? E eu mandei uma resposta mal criada, né? Entendeu? Eu queria a certidão de objeto e pé de cada procedimento, né? Depois de 8 anos, né? Sim, eu fiz uma resposta irônica, né? Mandei para eles, né? Não voltou até agora. Vamos ver, daqui a 6, 7 anos volta. Moradores da comunidade que não resistiram porque houve um assédio moral, uma pressão psicológica muito forte. Aliás, é uma coisa comum. A gente, em todas as comunidades, pelo menos lá, eu vejo aqui em São Paulo também, quando eu atuei no núcleo, existia uma pressão do corpo administrativo, do corpo técnico, para que as pessoas saíssem. E lá é muito moda assim, falou assim, ó, se não sair vai ser igual o Pinheirinho. Já tem essa frase decorada. Se não sair vai ser igual o Pinheirinho. Tá? Vai sair na bala. E as pessoas não conhecem seus direitos, acabam assinando autorização para demolição dos seus imóveis. Né? E aí só 10% da comunidade, 299, só 30 resistiram. Na verdade foi um pouquinho mais, mas depois só ficaram mesmo 30. Hoje são 34. Né? Os moradores do entorno apoiaram, né? Apoiaram fortemente a remoção, comemoraram a saída da comunidade. Engraçado que tem um bairro embaixo que chama-se Vila Corintinha. A favela ficava em cima e o bairro ficava embaixo. E o bairro aqui aplaudiu, ficaram dando careta, né? Quando estavam indo embora e tal. E agora eles que vão ser removidos. Aí eu vou lá e falo, tá vendo aí, ó? Porque valorizou muito. Não querem mais pobre lá, porque era pobre contra pobre, né? E agora estão sendo removidos lá. Aí foram falar com ele, falaram, lembra que vocês deram careta lá pro pessoal lá da Tatetuba? Agora é a vez de vocês. Né? Eu falei, pois é. Então é a mesma sistemática, é a mesma estratégia, né? Bom, o setor empresarial nem fala que houve uma valorização muito grande. E essa área que era de risco, para ser a cara de pau do poder público, lançaram depois, em 2006 ou 2007, se não me engano, o programa de estruturação urbana, que nós também denunciamos, que está em curso agora. E o programa de estruturação urbana chama-se PEU. Ele fala lá, literalmente, eles fazem uma análise da cidade, falam vetores de crescimento para cá, para lá e para cá. Nós temos que construir uma via, né? Via é fixação. A via Cambuí, essa via Cambuí, ela vai passar numa área próxima a uma favela que foi removida, que está pronta para investimentos imobiliários. Está escrito. A prefeitura usou aparato militar, que foi bem menor que Pinheirinho, mas foi um aparato considerável. Usou recursos públicos, desocupou a área para o proprietário, devolveu para ele, e agora ele pode implementar lá, porque não é mais de risco. Ele pode implementar o empreendimento que ele quiser lá, para ganhar dinheiro, porque não é mais de risco. Então, assim, isso eu não estou falando, está escrito isso. Está no programa de estruturação urbana que eles apresentaram ao banco. E a gente foi pegar aqui. Quer dizer, para os moradores não tinha risco. Agora, para construir apartamento não tem risco. Né? Então, vai desapropriar uma área, uma parte, que vai ser da via, exatamente onde eles estavam, e a outra parte do terreno, que o terreno é grande, a via vai cruzar a Dutra. Né? Não sei se eu vou conseguir. Aqui, ó. A via vai passar aqui, ó. Ela vai vir daqui, né? E vai passar aqui, em cima, nessa parte de cima aqui da comunidade. Então, essa área aqui que eles falaram que era de risco, essa área eles colocam como uma área atrativa para investimento imobiliário. E já tem, né? Esse aqui é o Carrefour, né? Aqui são as concessionárias de carro. E coincidentemente, o dono dessas concessionárias, conjunto de concessionárias, que o cara é dono de todas as marcas, ele é multimarcas, ele é um empresário que é dono de concessionária da Fiat, da Renault, da Toyota, não sei o que, tudo no mesmo lugar, assim, né? Todas as concessionárias. O dono dessa área que a gente foi pesquisar,
para ver se encontrava alguma coincidência. É o mesmo dono da área onde a estrada vai ligar, dos lotes que estão no final da estrada que vai ligar lá. Então, a gente pegou a matrícula imobiliária do imóvel e viu que estava no nome do dono dessas concessionárias. Então, essa estrada vai servir para ligar o loteamento dele ao centro da cidade. Né? Bom, isso aqui passou. Bom, quais foram as estratégias e táticas que a gente conseguiu identificar? O poder público, ele queria se cacifar como interlocutor, né, da implantação do projeto Cidade voltado a interesses corporativos, né, empresariais, aquela ideia da cidade-empresa. Atrair investimentos, tornar a cidade atrativa para investimentos internacionais. E fortalecer as lideranças políticas e a perpetuação no poder. Então, criaram lá a ideia de quem era contra o projeto é contra a cidade, não é patriota, não ama a cidade, né, é contra o desenvolvimento. Só que não discute que desenvolvimento é esse. Né? É desenvolvimento de quem? Né, para quem? Bom, as táticas utilizadas: assédio moral, intimidação, criminalização, supressão ou sonegação de serviços públicos. A gente no Banhada agora teve... No ano retrasado, o único equipamento público que existia no local ainda, que era chamada Fundais, que dava cursos de formação para jovens, crianças e adolescentes, eles foram lá e demoliram. Nas férias, sem avisar, sem nada, foram lá e demoliram no final de semana, prolongado, eles foram lá e demoliram. Retiraram o equipamento público e disseram, não tem condições, aqui não tem condições de ficar. Claro, né? Tinha antes dentista, tinha posto de saúde, tinha escola, tinha creche, tudo foi destruído. Né, como processo para a retirada da comunidade. Desqualificação das lideranças, produção de laudos técnicos catastróficos, né, pelos próprios técnicos municipais, as táticas utilizadas, retirada de todos os equipamentos, cadastramento da população sem fornecer qualquer esclarecimento. Eles chegam para fazer cadastro da população sem dizer para que é. Não, estamos fazendo cadastro. Né, e a pessoa vai com uma boa vontade, abre a casa, conta a vida toda, depois eles usam isso para tirar as pessoas de lá. E por isso que a gente adotou em determinadas comunidades uma tática de não colaboração. Né, não colaboração. Então, se quer discutir, discute enquanto comunidade, não é problema individual, é um problema da cidade, é um problema da comunidade, vamos discutir enquanto comunidade. Senta a comunidade, e aí todos os passos a gente vai fazer em conjunto. Isso a gente conseguiu agora no Banhado de fazer o cadastro em conjunto, porque as pessoas... reclamavam de intimidação, falavam que as assistentes sociais reclamavam e tal. E aí fizeram um cadastro e anunciaram que 300 e tantas famílias tinham aderido à remoção voluntária. Porque o BID exige, para reassentamento involuntário, é bom que vocês saibam, 80% de adesão voluntária. 80%. Então a gente começou a desconfiar, né? Porque era exatamente 80%. 300 e tanto, de 400 e tanto, era 80%. E a gente foi lá conversar com as pessoas. Nós fizemos o nosso próprio, junto ao CAM, né, o Centro de Atendimento Multidisciplinar, trabalhando com a gente, foi lá e fez o levantamento e a gente viu que não era isso. E aí a gente exigiu que se fizesse um novo cadastramento. A gente passou 2 dias lá fazendo com eles o cadastramento. A gente entrava de casa em casa, né, os nossos técnicos, eu e outros defensores, a gente começou a acompanhar. Eles deram um azar que eu entrei numa casa e a assistente social estava isso no meio. O BID também estava lá, o banco também estava lá, o banco acompanhou também os 2 dias. E aí o que acontece? Entrei numa casa assim, inadvertidamente, vi assistente social, não era nem assistente social, era uma pessoa da prefeitura perguntando, para onde a senhora quer ir? Aí tinha as opções lá. Eu falei, a gente tinha combinado de não colocar aí, porque a gente discutiu o formulário que ia ser aplicado lá. E a primeira coisa que a gente queria era para onde a pessoa quer ir. Eu falei, a pessoa não quer ir para lugar nenhum. Não vai ter que botar essa pergunta, vamos tirar isso. Aí tiramos isso do formulário. Né, tiramos o formulário, mas a pessoa colocou, e aí deixou, o erro talvez seja botar observações, deixa um campo de observações. Aí eles pegaram observações e perguntou, aí na minha frente. Aí a gente parou, né, eu falei, para tudo, nós estamos nos retirando. O mínimo que a gente exige é honestidade. Né, vocês têm que ter uma conduta leal. Nós estamos aqui perdendo nosso tempo, perdendo nosso final de semana, foi um sábado e domingo, para fazer isso, e vocês fazendo isso. Isso é uma conduta isolada, não sei o quê. Deu azar porque o líder comunitário tinha feito a mesma pergunta para a mulher dele, sabe? Ele falou, não, falaram na minha casa também. Ele falou assim, olha, vamos recomeçar do zero. Né? Então vamos desconsiderar. Então desconsiderar essa informação, porque isso vai ser utilizado no estudo do plano de reassentamento. Então, assim, os que eu falei que são muitos detalhes, né? Deixa eu ficar aqui a noite inteira, eu já vou partir para o fim, tá? Prometo. Visitas individuais, demolição das construções, isso aqui... a gente está lutando muito porque isso aqui é um ponto essencial. A questão dos entulhos nas favelas, nas comunidades,
que é utilizado como fator adicional de pressão psicológica para as pessoas saírem. Quando as casas começam a cair, a pessoa fala, se aconteceu com o meu vizinho, vai acontecer comigo, eu não posso fazer mais nada. Isso mina a resistência. E a gente conseguiu uma ordem judicial para remoção imediata dos entulhos, sob pena de multa diária de R$1.000. A prefeitura já está devendo mais de R$1 milhão e não retira. Ela prefere não retirar, porque sabe também que não vai pagar multa, né? No final, o juiz reduz essa multa. Mas ela prefere não retirar para deixar lá o exemplo, né? E isso a gente começou a ver que isso eu acho que acontece em todo lugar, né? Vocês podem dizer, não sei quem acompanha essa área, acontece em todo lugar. Eles deixam os entulhos lá, aí começa rato, cobra, escorpião, né? A criança se fere com vergalhão, com ferro e tal. Isso é um fator adicional. E nessa questão do banhado, por exemplo, que a gente está acompanhando, que também faz parte desse financiamento, tem um problema adicional, que é o alto custo da matéria para aterro, né? Então o entulho vai ser utilizado, eles falam isso, que o entulho das casas vai ser utilizado para diminuir o custo da obra, porque vai consumir menos aterro, entendeu? Então, assim, já usa a obra do pobre para fazer volume para beneficiar o rico que vai passar de carro, né? Sabe? Porque lá você vai ligar um condomínio a outro, né? A Alphaville, e essa via banhada vai dar saída ao Alphaville. Aprovaram o Alphaville sem saída, encravado. Então, a gente tem que ter uma via para o Alphaville de lá, né? Então, e essa via vai passar em cima, é a nossa luta, né? Bom, após a remoção, essas promessas aqui ficam só no papel, né? De melhoria da qualidade de vida, etc, etc. Bom, aqui ó, é um exemplo prático. Isso aqui é o banhado lá, é como eles deixam as casas, tá vendo? Deixam e vão embora. Agora, se você, como cidadão, faz isso ali, você é multado. Você é multado, eles contratam empresa, vão lá e tiram, e não acontece nada, né? Assim, os moradores já fizeram protestos, já pegaram os entulhos, jogaram em frente à prefeitura, sabe? Aí vai, o juiz dá uma ordem, aí eles cumprem parcialmente. E, na verdade, usam isso como fator de... Imagina se você mora ao lado aqui, né? O que você vai achar? Isso funciona muito bem, gente. Eles sabem disso, por isso que eles fazem questão de deixar os entulhos, e por isso que a gente bate tanto essa questão dos entulhos. A gente tem muitas ações de entulhos lá. Outra tática quase nazista, né? Que elas chamam de selagem, né? A gente, na última vez, eles queriam fazer isso, né? No cadastramento, não, vamos fazer a selagem. Você vai pichar a casa das pessoas... Vai botar um número e tal. Não, nós não aceitamos. Aí ficou a briga lá. Falou, se você fizer isso, eu vou te dar voz de prisão. Você está cometendo pichação. Isso é crime ambiental. Entendeu? Qual é a ordem que você tem para fazer essa... E aí a gente chegou a conta que eles iam fazer a selagem virtual. Aí fizeram a selagem virtual, que era no mapa. Eles iam fotografar a casa, iam botar no mapa, né? Iam fazer a marcação no mapa correlacionando com a foto. A gente conseguiu que eles não fizessem isso aqui. Porque a pessoa que mora numa casa que está com X, a pressão psicológica dela é como se estivesse com um alvo, né? No seu peito, assim. Ela sabe que vai sair em breve, e aí ela só vai negociar a mazela, né? Para onde ela vai, se vai querer apartamento, se vai ser no bairro tal, no bairro qual, quando ela tem direito de permanecer ali em condições dignas. Isso é muito importante. De melhoria das condições dela, não é permanecer nas mesmas condições, então não adianta nada. Esse aqui é São José dos Campos, centro da cidade de São José dos Campos, gente. Isso aqui é a favela do Banhado, abandonada, 100 anos que existe essa comunidade quase, né? Você tem esgoto a céu aberto, né? E aqui é o centro, ó. Aqui é 100 metros aqui, né? Então, assim, é inconcebível isso, inconcebível. No centro da cidade você tem isso. Bom, a Defensoria Pública tentando garantir o respeito aos direitos humanos e a reparação integral, a gente começou a intervir nessa política pública de segregação socioespacial, de remoção de favelas, e a gente começou a tomar uma série de medidas judiciais, extrajudiciais e ajudiciais, como que eu já relatei aqui, para tentar combater essa política pública. E uma das estratégias principais foi levar a população atingida aos seus direitos, né, em caso de remoção. Então a gente fez várias reuniões com a comunidade, várias mesmo com a comunidade, para levar o que... Quando a pessoa... porque não adianta você filosofar com a população. Você tem que falar o que ele tem que fazer em termos práticos. Tá? Isso foi muito legal, porque foi muito assim,
reconfortante saber que as pessoas se incorporaram aqueles direitos, né? E aí a gente dava exemplo prático. A questão do loteamento extrajudicial, que é uma outra política pública que está em curso, as pessoas passaram a não colaborar. As pessoas chegavam com o crachá virado, né, para não se identificar, chegavam perguntando, como é que você vai dar toda a sua vida para uma pessoa que não diz o que ela vem fazer aqui? Então você pede ela para se identificar, pede para colocar por escrito, grava o que ela está falando, né? E o pessoal até, em determinada vez, exagerou um pouco, né? Na questão de fiscalização, o pessoal correu atrás do fiscal, juntou a comunidade, correu atrás do fiscal, botou o fiscal para correr, né? E aí gerou um problema porque a Guarda Municipal começou a intervir, aí criou um clima que não foi muito bom. Bom, as táticas utilizadas, a atuação na defesa dos moradores, a produção de laudos divergentes, a gente conseguiu a colaboração da USP e o próprio IPT fez um laudo preliminar para a gente, que descaracterizou esse laudo. Foi um laudo muito bem feito. O professor João Whittaker, da USP, fez um outro laudo para a gente em relação à área de risco, né? E que ele desconstruiu a versão da Defesa Civil Municipal. Nós propusemos 30 ações individuais de reparação de danos e prosseguimos na ação de uso capião, e em articulação também com movimentos, com advogados do movimento social, que é muito importante essa parceria também, eu acredito, os advogados do movimento popular, os advogados populares, porque a gente não tem pernas de tudo, inclusive na Justiça Federal, eles atuaram em algumas ações da Justiça Federal também, em parceria. Bom, no âmbito extrajudicial, denúncia ao órgão financiador, ao Ministério da Justiça, à Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal, ao Ministério Público Estadual, porque os moradores sofreram um atentado lá, né, no terreno, porque houve uma tentativa de demolição à força pela Prefeitura, mesmo com a ordem impedindo, a Prefeitura foi lá e tentou demolir, eles impediram e reocuparam o terreno, e aí houve na madrugada eles foram alvos de tiros lá, dispararam tiros contra o acampamento, a gente fez uma representação e, inclusive, as pessoas foram denunciadas, né? Fortalecimento das organizações, educação de direitos, como eu falei, inclusive com o apoio da universidade local, que nos deu apoio, lá o Instituto de Planejamento da Universidade do Vale do Paraíba, tem um programa de mestrado e doutorado em planejamento urbano, também nos deu suporte para essa intervenção, né? Principalmente em relação à questão do orçamento, né? Foi muito interessante. E fortalecimento também, criar laços de solidariedade entre as comunidades, porque as pessoas não se conversavam. Então começou a criar uma rede lá de apoio. Então a gente fazia reunião, cada bairro cada reunião ia ser num bairro, e o pessoal ia. E isso hoje, a gente está fazendo isso de uma outra forma, uma forma mais organizada, através do curso de defensores populares lá. Bom, essas políticas operacionais aqui, é a OP 4.12 do Banco Mundial, que fala que o reassentamento voluntário deve ser evitado sempre que possível, ou então minimizado, explorando todas as alternativas viáveis para o design do projeto. Isso aqui é como se fosse a ementa essas duas normas operacionais, são a ementa da norma operacional. A norma operacional ela é bem mais densa e ela é bem mais detalhada, tá? E do Banco Interamericano também é no mesmo sentido, né? Para evitar ou reduzir ao mínimo a necessidade de reassentamento involuntário, especificamente em relação ao reassentamento voluntário. Cada política operacional tem o seu enunciado resumido e tem o seu desenvolvimento. Bom, os resultados. Nós fizemos uma audiência, participamos de uma audiência pública lá convocada deu resultado, a Comissão de Direitos Humanos do Senado fez uma audiência, e aí ela ampliou o assunto, estendeu para todo o Brasil, né? Foi legal, porque a gente conseguiu dialogar com outras comunidades que estavam passando pelo mesmo problema. Após 6 anos, o solicita informações. Foi em 2007, porque o MPF solicitou. Foi em 2013 e foi em 2007. Houve a suspensão da reintegração do galpão onde as famílias estão. Houve a condenação do município a indenizar os moradores por danos materiais e morais. E houve o fechamento de acordo para atendimento habitacional dos moradores removidos na área próxima ao local. Isso aqui foi fruto dessa intervenção do banco. Esse acordo foi mediado pelo banco. Então, a gente passou, o processo todo levou 2 anos, né? A gente discutia qual tipo de casa. Então tinha reunião, o banco vinha para intervir, nós vamos fazer casa do Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida nós não queremos. Nós não queremos apartamento, nós queremos casa. Condição tem que ser até 2 quilômetros do local onde eles moravam. Esse foi o ponto mais difícil, porque a política diz isso. Então, se for reassentamento, tem que ser reassentado em local próximo, né?
E aí a gente conseguiu um terreno da União, a União doou esse terreno para o município, né, e o município está construindo as casas para essas pessoas. Uma casa e com um valor. Ah, vocês querem fazer o Minha Casa Minha Vida? Ótimo. Quanto é que custa o Minha Casa Minha Vida? 97 mil. 97 mil? Então nós vamos pegar um engenheiro, pegamos um engenheiro e fizemos um projeto que agradasse a eles por 97 mil. O problema é o limite de 97 mil, então nós vamos apresentar um projeto que vai ser 97 mil. E aí apresentamos um projeto, eles chiaram um pouco, mas aprovaram o projeto e a casa vai ser do jeito que eles queriam, com quintal, né, porque as pessoas criavam galinhas, essas coisas, né? E vai ser de 250 metros a área de cada um, né, com já um projeto pré-aprovado para ampliação. Então, tudo isso foi reduzido a termo, não foi nada de boca, tem várias atas, e inclusive um acordo assinado pelo prefeito, que eu vou mostrar aqui. Essa aqui é a representante do banco, tá? A Isabel Lavandes, assinando o acordo. Tá? É a representante do banco. E foi feita. Esse aqui é o galpão onde eles moram, né? E esse aqui é o prefeito assinando o acordo, né? Que tem prazo de execução de 18 meses para a entrega das moradias. A entrega das moradias é um ponto do acordo. O outro ponto era a indenização das famílias, que foi pago já em dezembro. Né? Então, basicamente, dessa prática, tem muitos outros detalhes que não dá para a gente falar aqui. Eu peço desculpas aí vocês se não ficou claro, mas eu me coloco à disposição para tirar e para mandar material para quem quiser. Se quiser, eu posso mandar para a PADEP, e aí eles distribuem para quem tiver interesse. Porque eu acho muito importante a gente se apropriar também desse instrumento, que é mais um instrumento. Não vou dizer que ele seja a salvação, mas é mais um instrumento que está a nosso dispor e a gente não usa. No Brasil, nos últimos anos, o Brasil tem tido uma média de 4 a 6 denúncias por ano. E essas denúncias, a maior parte das denúncias no Brasil, quase nenhuma é da Defensoria Pública. É sempre de ONG, é de gente que participa de conselho municipal, de entidades que não tem. E os outros países da América Latina tem várias. A Argentina tem 30, 40 denúncias e tal. Nem todas são aceitas, né? Mas dá muito trabalho para que eles possam, inclusive, readequar essas políticas e pensar no modelo de desenvolvimento que eles estão pensando. Com base nisso, até, a gente está conversando aqui com a EDEP, eles se propuseram a fazer um seminário para explicar mais detidamente, né, o banco já se dispôs, já foi aprovado lá, tanto pelo MICE quanto pelo BID, de fazer um seminário para passar isso para os defensores que tiverem interesse de fazer um curso específico sobre isso. Tá? Já se colocar, já falei com o Danilo, mas aí foge a minha alçada, né? Mas ele já passei todos os contatos para ele, né? E eles queriam fazer, eles têm inclusive um projeto de educação em direitos deles, né? Para isso. Então está aí à disposição. O Danilo, o diretor da EDEP aqui, tem esses contatos. Eu passei o contato da Eva Reis, que é uma alemã que está responsável pelo caso, e da Isabel Lavandes, que é a coordenadora do MIS. Gente, muito obrigado. Tá? Desculpa a extensão, tá? Cansar vocês, mas era que tinha muita coisa para falar. Tá bom? Obrigadão. Jairo, nós agradecemos assim, imensamente por tu partilhares esse trabalho e nós constatarmos mais uma vez o quanto nós temos a aprender, a caminhar e a importância dessas trocas entre colegas, né? Como é importante reconhecer o trabalho dos colegas, para aprender mesmo, que coisa maravilhosa, o significado desse trabalho para essa comunidade, né? A gente fica... Eu acabei de ler um livro maravilhoso, O Fio, recomendo, se passa no norte da Grécia, a gente fica emocionado com as famílias de judeus sendo realocados. Está aqui, do nosso lado, os nossos assistidos, e às vezes a gente não percebe, outras vezes percebe, e não tem o manejo adequado para a grandeza do problema. Então, quero dizer que agradeço imensamente, mais uma vez, a Associação Paulista, a Escola Paulista, e dizer que nós aprendemos muito no dia de hoje, sabe? Com questões novas, diferentes, e a ideia da criação da escola era justamente essa, uma oportunidade para nós trocarmos entre os colegas, nós
podermos, enfim, indicarmos os próprios colegas para falar em outros estados, para que tenhamos um mínimo de uniformidade na excelência e, aos poucos, cada vez mais nos irmanarmos nessa tarefa que é difícil, né? Então, Jairo, muito obrigado, parabéns. Quero dizer que é um orgulho ser tua colega. Muito obrigada. Né? Obrigada a todos.